Boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma terça com sucesso. Temos aqui um grupo bastante já grande de pessoas conectadas para mais uma apresentação que teremos hoje, né, nosso foco aqui, nosso grupo de interesse de inteligência artificial. Hoje a gente vai ter aí o nosso colega, o nosso companheiro Márcio Palumbo, falando de um tema muito importante que pouca gente fala sobre a parte de inteligência artificial, que é a governança de dados, né? A governança de dados deveria ser a base de todo projeto de inteligência artificial, mas a gente vê na prática que isso não funciona. Então, o Márcio trouxe umas informações bem bacanas, né? Uma apresentação aí que eu acho que vai trazer bastante conteúdo para depois a gente poder discutir, trocar umas ideias. Então, Márcio, obrigado, passo a palavra e vamos que vamos. Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos começar então a falar um pouco sobre abordar um tema dados, né? É um tema bastante fascinante, bastante extenso, tem muita informação a respeito disso. Então, a ideia hoje é que eu trouxe aqui alguns elementos até que eu acho que são básicos para a gente estar colocando as referências de conhecimento no grupo e depois a gente pode aprofundar conforme for surgindo o interesse, tá bom? Eu atuei mais de 30 anos em TI, em várias empresas, e desse tempo, acho que uns 20 anos com dados, né? Atividades de data, com data warehouse, data marts, extração de dados, CRM, banco de dados, suporte à modelagem, modelagem lógica, modelagem física. Então, eu vou trazer um pouquinho do que é dados, do que é governança de dados e a importância disso para IA, tá bom? Show, Márcio, vamos lá. O primeiro panorama, né? Por que os projetos de IA falham, né? Então, a gente tem silos de dados dentro das empresas que não permitem um bom cruzamento, a gente tem qualidade ruim, né? A gente tem processos falhos de governança, a gente vai entrar nisso, né? Quando a gente fala ainda de IA, é o que a gente estava comentando há pouco, né? Tem dados enviesados. Então, você imagina que um modelo para reconhecimento facial tenho lá, use 90% de pessoas brancas para fazer o treinamento desse modelo. Então, ele vai ter ali um viés forte, tá bom? Rastreabilidade, né? Independente da aplicação que a gente vai ter, né? É muito importante saber a origem do dado até ele chegar na formatação final. A gente vai passar e vai explicar isso direitinho, né? Porque o dado ele entra bruto no sistema transacional e lá na frente vai gerar um conhecimento, vai gerar uma informação importante e às vezes a gente não entende como que surgiu aquela informação e por que ela está sendo usada. Ela pode ser usada com erro, né? De forma errada. E não dá para não ter supervisão, né? A gente precisa ter uma curadoria dos dados, precisa ter uma equipe de governança forte, né? Olha que interessante esse dado. 90% das empresas que iniciam projetos de IA, delas apenas 25% possuem uma cultura de dados madura, né? Então, a gente vai estar falando isso durante a apresentação. Vamos iniciar falando um tema básico. O que é o dado em si, né? O dado é a matéria bruta, é o início do ciclo que vai levar lá na frente o que a gente chama de sabedoria, né? Então, o dado bruto ele acontece nos sistemas transacionais, no ERP, no CRM, né? Depois, quando esse dado ele ganha um contexto, ele se transforma para gerar um contexto que a gente chama de informação. Essa informação depois, ela é padronizada, as pessoas começam a entender a conjuntura dela, gera conhecimento, e a partir do conhecimento são tomadas ações que a gente chama de sabedoria.
né? No slide seguinte, a gente tem um exemplo disso. Então, aqui, ó, o primeiro estágio bruto ali, o dado, né? Então, entrou no banco de dados, o sistema de vendas registrou o número 42 no dia 23/6 às 15 horas, tá bom? Que informação que a gente pode tirar daí, né? Então, no dia 23/6, na unidade da Avenida Paulista, foram vendidos 42 cappuccinos entre 15 e 16 horas. Então, o que acontece? O dado, ele foi processado, virou um contexto, né? A partir disso daí, ele gera-se um conhecimento, né? Então, sempre que há queda de temperatura, as vendas de bebidas quentes disparam em dias úteis. Então, isso gerou conhecimento. A sabedoria já está na nossa capacidade de tomar uma ação a partir do conhecimento. Então, vamos aumentar em 30% o estoque de insumos, de café, vamos programar um funcionário extra no turno da tarde. O que, que a gente quer dizer com isso, pessoal? De uma forma bem simples. Se o dado estiver ruim, todo esse ciclo de evolução aqui se perde, tá bom? Parece que a gente está falando uma coisa muito simples aqui, mas há décadas a questão do dado ele é tratado de uma forma ainda, eu diria, incipiente. Tem muita coisa com falta de qualidade, tá bom? Independentemente do processo que vai transformar o dado, das evoluções, a gente fala às vezes de coisas, de ferramentas tão sofisticadas, não adianta ter nada disso se você não tem um dado com qualidade e governança. Então a gente falou um pouquinho do dado, vamos passar alguns aspectos eh, principais sobre governança de dados, tá bom? Pessoal, esses assuntos, todos eles têm muita coisa. Eu estou pegando aqui alguns aspectos gerais que eu acho importante para a gente colocar nesse tempo, né? Para a gente conseguir ter aí um nível de conhecimento adequado. Então, governança é um conjunto de políticas, processos, papéis, né, que garante um ciclo de vida completo do dado, tá? Então, o que, que a gente tem que pensar? Segurança e privacidade. Então, dentro de uma empresa, você não pode dar o acesso para todo mundo, tem regras para isso, né? De forma geral, você deve dar o mínimo de regra possível, o mínimo eh, de acesso a um dado possível para a pessoa fazer a função dela, tá bom? Tem, a gente tem que classificar os dados confidenciais ou não, é, tem que ver dados que estão sujeitos à criptografia e por aí vai. Então, essa caixinha tem muita coisa aí dentro diz respeito a isso. Qualidade. O dado tem que ter qualidade. Sem qualidade, o resultado vai ser ruim, né? Como que se mede isso? O dado tem que ter a completude. Às vezes a gente vai preencher um cadastro, não consegue seguir à frente se não preenche todos os dados. Isso é ótimo, o sistema está controlando a completude do dado, né? Tem que ter acurácia. O que é acurácia? É o dado estar atualizado. Então, é, o, meu o meu endereço tem que estar registrado no meu endereço atual e não no meu endereço que era 4, 5 anos atrás. Isso, então, o dado tem que refletir a realidade, né? A gente falou aqui, por exemplo, de empresas que têm 600 sistemas. Já trabalhei em empresas com 2.500 sistemas, né? A gente tem que saber o seguinte: esse dado está duplicado em vários sistemas, a gente tem que trabalhar para deduplicar isso. Tem uma fonte, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei num banco que tinha mais de 90 cadastros de agência, tá bom? Pessoal, cadastro de agência parece uma coisa simples, mas não é, né? Tá correto isso? Vai dar erro, não tem, né? Não tem como. Então, é o que a gente fala de deduplicação constante, né? E precisa ter atualização constante dos dados. Essa caixinha é qualidade. Linhagem e catálogo, pessoal,
é uma das coisas hoje em dia que eu acho assim, é, é, que poucas empresas ainda têm controle sobre isso. É uma questão muito importante. A gente vai falar um pouquinho para frente. Então, desde o dado que a gente mostrou na figurinha atrás lá, quando ele entra, né, como dado, ele vai se transformando em informação, conhecimento, ou vai se transformar, vai ser consolidado para dar ali uma resposta de algo, de algum uma questão de negócio. A gente tem que entender, né, por onde ele passou, né? Como ele foi agregado a outras informações, como ele foi tratado e por aí vai. E a gente tem que ter um catálogo que explique isso, né? Então, é, as grandes empresas ainda sofrem muito com isso. A gente vai falar um pouquinho a respeito, tá bom? E o valor do negócio, né? O dado tem que ser transformado para dar um valor do negócio. A gente tem que estar constantemente atento a isso, né? Ele tem que diminuir riscos, aumentar a eficiência da empresa, agilizar respostas de auditorias e por aí vai, né? Então, o dado bem governado, com certeza, ele vai trazer um valor muito grande para o negócio. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Até aqui, so far, so good. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da qualidade do dado, né? Precisão. Pessoal, são coisas simples, a gente pegou os aspectos mais importantes. Precisão, então dependendo do seu negócio, precisa ter um número de casas decimais, né? Você precisa estar, precisa registrar data, hora, minuto, segundo, precisa ter uma localização precisa por latitude e longitude. Então, dependendo da tua aplicação, o dado precisa ter um grande nível de detalhamento e precisão, tá bom? Completude. Acho que a gente tem essa visão bem clara hoje. O dado precisa ser completo para a gente conseguir utilizar, né? Então, em sistemas mais antigos, acho que hoje em dia ainda acontece muito essa falha, né? Então, os bancos de dados ali às vezes permitem que você uma informação nula e o engenheiro de dados, quando vai olhar aquilo lá, fala, olha, assim, essa informação, ela, ela é nula ou ela entrou zerada porque é uma informação opcional? Então, assim, a completude é algo que tem que ser é, é, bem, bem verificado para a gente conseguir ter ali e formar todo o contexto do dado, tá bom? Consistência diz mais respeito entre os dados de diversas bases. Então, por exemplo, tem uma venda que no cadastro de vendas está como entregue, mas no CRM está como não entregue, e no sistema financeiro está com outro status. Então, isso a consistência é você ter o dado na mesma referência entre bases distintas, tá bom? E a atualidade. A gente tem que estar sempre atualizando os dados e dando eles da melhor forma possível. Recentemente eu fiquei sabendo de uma questão de um banco, né? Ele não conseguiu atualizar a última informação de uma aplicação. O que que ele fez? Ele jogou a aplicação zero para todos os seus clientes, né? Isso aconteceu faz 2 semanas. Então você entrava na conta, né? É, é, quem tinha essa aplicação olhava o montante ali, diminuiu a aplicação drasticamente. Como ele não conseguiu carregar a última versão, ele simplesmente deixou zerado. Então, assim, tá certo isso, né? Então, são questões, é, é, tudo isso faz parte de uma governança efetiva de dados. São vários critérios que tem que ter, né? Eu estou colocando aqui coisas básicas, mas assim, já trabalhei em banco que eu vi, a pessoa foi colocar a taxa diária lá de uma aplicação, colocou um número errado, um número grande e negativo.
né? Errou, o sistema não tinha esse tipo de controle, deixou passar e causa um grande transtorno a milhões de clientes e por aí vai. Então, a gente fala um pouquinho de qualidade de dados, tá bom? Agora, voltando a um aspecto muito importante. Então, a gente está colocando os temas básicos. Hoje em dia, isso aqui é uma coisa que falta nas empresas, nas grandes empresas, elas ainda têm deficiência nessa questão, nas pequenas, então, nem se fala, né? Então, o que são metadados? Metadados são dados sobre os dados. Então, você tem um campo ali, você tem que saber da onde que ele se origina, qual que é a ocorrência dele, como ele se atualiza, como ele se, é, é, quais são os domínios que ele pode ter, né? O domínio seria os valores que ele pode carregar e por aí vai. Então você precisa ter dado a dado essa informação. Uma outra coisa muito importante: quem é o proprietário do dado, né? Eu estou chamando a atenção disso aqui porque na frente a gente vai mostrar como as grandes empresas estão se organizando para ter o dado de forma mais rápida, ágil e com maior governança, né? Então, quem é o owner do dado? O dado ele é gerado por uma área de negócio. Essa área de negócio tem que ser responsável por estar gerando aquele dado no momento certo, com a qualidade certa, né? Tem que responder por ele, tá bom? Então, em grandes empresas, quando o pessoal cria o catálogo de dados, consegue criar, tem algumas informações sobre as quais ninguém consegue achar quem é o dono daquele dado, né? E, e é uma responsabilidade muito grande e às vezes as áreas não querem assumir. Então, por exemplo, um caso que eu passei numa empresa, uma tabela de feriado. Então, foi feito um mapeamento, quantas tabelas de feriados tinham meia dúzia de tabelas de feriados, não pode, tem que ter uma tabela de feriado para organização. E quem que vai ser o responsável por essa tabela, né? É, vai ser uma área central. Hoje, muitas empresas não têm mais uma área central para cuidar de dados. Os dados têm que ir para áreas de negócio. E quem que tem que assumir isso daí, né? Então, por exemplo, uma aplicação que só usa feriado nacional, ela vai querer assumir a responsabilidade de estar gerindo uma tabela de feriado que tem os feriados internacionais e por aí vai. Então, é o seguinte, é uma questão muito importante, tá bom? O dado de onde veio, né? Aqui provavelmente você tem um dado ali, um saldo de um cliente. Aquele saldo veio da onde, né? Então, como que foi gerado aquele saldo? Isso aí tem que tudo ser tá explicado. Então, por exemplo, tinha um banco que para você ter determinados benefícios precisava ter ali um saldo de aplicações, tá bom? E existiam discussões que o saldo não estava batendo com a atribuição de benefício. A gente foi ver que não estava computando a aplicação de previdência privada, mas não estava explicado aquilo, não estava explícito porque dentro daquele saldo não estava essa regra de negócio estava ali explícita, entendeu? Então tem que estar tudo bem mapeado e explicado, tá bom? Como utilizá-lo, as regras que foram aplicadas ali, o SLA do dado, quando ele foi gerado e por aí vai, tá bom? Pessoal, sem catálogo ativo de metadados, seu repositório torna-se algo ilegível, né? Então, hoje as grandes empresas passam por problema desse tipo e, por incrível que pareça, as ferramentas ainda estão evoluindo para conseguir satisfazer essas necessidades. Aqui é
São números gerados por inteligência artificial, não tem ali uma fonte específica, mas ela pegou várias informações de mercado para fazer esse quadrinho, tá certo? A gente tem aqui o impacto na precisão de IA. Então, IA com uma alta governança de dados, a acuracidade da IA é de 92%, com uma média governança é 65% e sem governança é 38%, né? Pessoal, é impressionante, independente do tipo de estudo, esse, esses números, essa grandeza de números está sempre nesses valores, tá bom? Então, assim, o impacto do dado é muito grande no resultado de IA, né? Aqui eu coloquei, colei aqui alguns levantamentos mais recentes, né? É, em amarelinho ali, entre 34% e 42% das iniciativas de IA corporativas falham em alcançar os resultados esperados devido às bases de dados fracas e falta de governança, tá? É um reflexo do número que a gente viu no slide anterior. É um estudo de 2025, 2026. Embaixo tem uma questão muito importante, né? A gente às vezes vê aqui em tem umas figuras bem legais sobre um iceberg, né? Onde em cima, no topo, a gente tem inteligência artificial, mas embaixo da água ali a gente tem dados, governança de dados e toda essa estruturação, né? É, empresas de sucesso alocam 60 a 70% do seu orçamento de IA em infraestrutura e governança de dados, tá bom? Então, assim, né? Existe um número que já é tradicional, um número que é consolidado há muito tempo e ainda permanece nesse volume, né? Então, por exemplo, entre você tratar o dado e carregar o dado numa base de dados, a partir do qual ele pode ser utilizado, né? Você gasta 80% dos seus recursos. Então, por exemplo, numa empresa que tem cientista de dados, por exemplo, né? E tem um engenheiro de dados. O trabalho de engenharia, de você carregar, tratar o dado e disponibilizar para ele ser trabalhado pelo cientista, o trabalho desse engenheiro é 80% do processo, tá bom? E aqui do lado tem uma informação de eficiência, né, que tem uma redução de 72% no tempo gasto em relatórios de conformidade regulatória. Ou seja, você gasta muito com dado, mas você tem um retorno, né? Isso é um desafio grande para as empresas conseguirem provar isso aqui, conseguirem mostrar a importância do dado de tal forma que consiga ter ali o devido orçamento para o tratamento dos dados, tá bom? Agora aqui, pessoal, eu acho que o que a gente falou até agora são questões relativamente básicas que, bem ou mal, a maioria das pessoas conhece aí com certa clareza. Atualmente, as grandes empresas estão usando uma arquitetura para tratar o dado, tá bom? Nessas camadas aqui. Isso aqui começou a partir de 2020, mais ou menos. Então, antes a gente falava muito em data warehouse, data marts, data lakes e por aí vai, né? Agora a gente tem falado numa arquitetura com essas três camadas aqui, né? A SOR, a SOT e a SPEC. O que é a SOR, né? A SOR é o dado bruto. Então, por exemplo, uma transação, um SAP, um CRM, qualquer aplicação, ela deve jogar os dados dela da forma que eles nasceram
num banco de dados estruturado para ser essa camada SOR. Então, a SOR vai receber o dado bruto, tá bom? A partir desse dado bruto, esses dados vão para uma camada SOT, que é uma camada source of truth, né? Fonte da verdade. Na verdade, é uma camada, pessoal, onde os dados são padronizados. Então, por exemplo, um determinado sistema, ele pega ali sexo masculino, ele registra com domínio M, e o sexo feminino, F. Um outro sistema põe sexo masculino como 1 e o feminino como 2, né? Quando essas mesmas informações vão para a SOT, elas têm que estar padronizadas, tá bom? Para quê? A partir da SOT, a gente consegue começar a fazer cruzamento entre os dados, né? Imagina que a governança definiu que as informações dos clientes de um banco vão ser cruzadas por CPF. Então, as bases pelas quais a gente faz, que serão feitos os cruzamentos, vão ter que ter essa informação de CPF, né? Parece uma coisa simples, mas, por exemplo, a gente tem sistemas transacionais que às vezes com conta corrente, a chave era conta corrente, né? Poupança, a chave era conta de poupança. E as empresas precisaram se adequar, né? Para ter um linguajar comum entre todos os sistemas para permitir esse cruzamento, tá bom? Lá em cima a gente tem a camada spec. Ali é o seguinte, essa camada já é feita para responder uma, um questionamento de negócio. Então, por exemplo, tem uma necessidade de negócio, as pessoas, através de um catálogo de dados, vão ver, puxa, que informações eu preciso para resolver esse negócio, né? Ele vai no catálogo, vê ali as informações que estão dispostas nessas camadas, aí ele vai na camada SOT, ele extrai essas informações e consegue trabalhar, manipular, fazer agregações, fazer uma série de cruzamentos, usar algum cálculo específico para dar o resultado esperado, tá? Tudo bem, pessoal? Em relação a isso, eu não sei se vocês já conheciam isso, tinham conhecimento dessas camadas, né? É, é, mas hoje as maiores empresas e as empresas mais antenadas com as questões aí de governança e uso do dado estão estruturando a sua arquitetura de dados dessa forma, tá bom? Tudo bem? Ô, Márcio, fazer uma Tudo bem. pergunta. Claro. Eu não conhecia essa arquitetura, só para entender, ou seja, quando o dado entra no SOT, nessa camada 2, ele vai para uma outra base que consolida ou as bases originais se mantêm e é só como uma regra de transformação que nem se explicou, que ele vai interpretar que um é masculino e M é masculino também, ou seja, se consolida isso de alguma forma ou é só uma regra que, como se fosse uma tabela que diz como interpretar essa informação? Só para entender melhor. No SOT ainda ele não é consolidado, ele é Não é padronizado. consolidado. Então, por Ah, exemplo, ok. no SOR, vamos imaginar que a gente imagina hoje que o dado não precisa passar por uma limpeza, coisas assim que os sistemas, né, é uma coisa bem Uhum, antiga, mas ele é padronizado para ter assim os mesmos domínios, né? Então você imagina ok. assim, eu dei um caso, né, do sexo, né, masculino ou Uhum, feminino, mas existem aí nas grandes empresas, às vezes existem centenas de cadastros, né, e você precisa, por exemplo, ter uma padronização, né? Por exemplo, status de cliente, se ele está ativo ou não, você precisa padronizar por um negócio, né? Então, tá, por exemplo, aquilo que eu falei, às vezes, um dado ali que veio na SOR, por exemplo, veio do sistema de conta corrente, não tem o tá, CPF, tá bom? tá. Mas se eu jogar ele na SOT sem o CPF, eu não vou conseguir cruzar o sistema de conta corrente
com um sistema ali de pré-venda, vamos supor, Tá. né? Então, ele, ele é o dado entra bruto, mas na sorte ele não tem uma transformação dele. A transformação que a gente diz é que ele está sendo padronizado, mas não é consolidado ainda para responder algo de negócio, tá bom? Tá bom, obrigado. Né? Tudo bem, pessoal? Eu acho que essa é uma das grandes novidades que eu queria trazer aqui, né? É porque isso aqui muda completamente como os dados eram estruturados até então e muda a forma como as empresas e as equipes lidam com o dado, tá bom? A partir daquela arquitetura ali, pessoal, como que as áreas trabalham com o dado? Então, não sei se vocês já ouviram falar de data mesh, né? É, é, que é uma outra forma de você enxergar o dado e gerenciar os dados. Então, o que, que o data mesh ele traz aqui a ideia que o dado é um produto. O dado tem que ser tratado como um produto da empresa, né? Então você lá tem as diversas áreas da empresa. Então tem uma área de fundos, tem uma área de previdência, tem uma área de seguros. Cada um tem o seu produto e o que que isso até então fazia as empresas terem os silos de dados. Cada um tinha o seu dado, tratava ele ali de uma forma particular, sem padronização e sem condição de estar integrando com os dados da empresa, né? E a questão do silo traz muito aquela visão errada de que a área de negócio é dona daqueles dados. Nessa, nessa nova conjuntura de data mesh, não, o dado é da empresa, né? Então o dado ele tem que ser distribuído para todo mundo, para aqueles que necessitem utilizar, tá bom? Então, lembrando daquelas camadinhas ali, né? Cada área de negócio disponibiliza o seu dado na SOR e cada área de negócio transforma ele padroniza para ir para a SOT. Então, o dado de negócio está ali. Uma outra área pode pegar aquele dado e cruzar com os seus dados, os seus próprios negócios, para conseguir ter um conhecimento e uma inteligência maior, tá bom? Então, o que a gente tinha antes, uma TI centralizada, então, por exemplo, você tinha uma equipe de data warehouse, né, que essa equipe ia em cada área de negócio, obtinham os dados de cada negócio, depois jogava ali para uma estrutura de banco de dados para conseguir fazer um processo de ETL, transformar aquele dado, uma carga enorme para depois gerar um data mart para oferecer para uma área. Isso ainda existe, mas está caindo em desuso. Então, não, a área centralizada está deixando de existir. Cada área de negócio é responsável pelo seu dado, tá bom? O domínios autônomos, então, então tem cada área, né, como eu falei, ela é responsável pelo seu dado. Ela tem que garantir que o dado está consistente, que está carregado, né? Tem que responder às dúvidas das outras áreas, tem que estar cadastrando os seus dados num catálogo de dados para permitir que outros usem. E dessa forma, você acaba tendo entregas mais ágeis, né? Cada um fazendo a sua parte, integrando os dados ali num, naquela arquitetura de dados, não entrando numa fila centralizada, a tendência é que seja muito mais ágil. Então, em algumas empresas hoje, é uma regra de governança é o seguinte: toda vez que você desenhar um novo sistema, uma nova aplicação, você tem que estar jogando os dados dessa aplicação
na SOR. E você tem que padronizar e jogar na sorte para que ele fique disponível para as demais. Então, a gente deixa de ter aquela visão particular do negócio e passa a ter uma visão, o dado é um produto da empresa, ele tem que ser disponibilizado para todos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, são aspectos assim. é, é, eu queria trazer essa visão, né? Porque quando a gente fala de dados e IA, né? A gente vê a questão da qualidade do dado, da completude, aqueles conceitos que são mais simples. Mas a gente precisa entender o cenário que está sendo desenvolvido dentro da empresa, né? Então, para você ter ali um resultado ótimo de IA, você tem que as áreas precisam ter capacidade de fazer uma integração maior dos dados, tá bom? E elas precisam ter isso de forma rápida. Só ter o algoritmo na mão, sem ter um dado disponível, um dado de qualidade, você não vai conseguir resultado nenhum. Então, essa arquitetura que permite isso é muito importante. E essa forma como as áreas estão gerenciando o dado é extremamente importante para propiciar agilidade e disponibilidade para todos, tá bom? Qual o desafio nessa implementação, né? A capacitação, né? É isso que eu falei para vocês dessas camadas, data mesh, essas estruturas, gente, precisa ser explicado para a empresa como um todo, né? Para entrar, para quando as pessoas forem já desenhar um sistema, é, entenderem ali os conceitos de governança, né? Então, por exemplo, eu não posso, eu preciso de uma tabela de feriado. Eu não, eu não posso criar, já deve existir isso. Deixa eu procurar isso no catálogo de dados, né? Quem que é responsável por isso, né? Eu vou criar a minha nova aplicação, meus novos dados. Eu já tenho que criar, mas aquele dado não é meu. Eu tenho que disponibilizar ele na SOR, depois passar ele para a SOT para que outras áreas já possam fazer uso dessa informação. E por aí vai. Tá? Então tem que ter uma questão técnica, né? E uma questão de alinhamento, organização, né? Política. Aqui eu acho que não fala, por exemplo, você vai falar com uma área de negócio, você fala, olha, você vai ter que jogar o seu dado na SOR. Aí ele vai falar, mas quem que paga isso, né? É, é, pouca gente aborda esse tema, depois a gente pode ir lá para frente. Tem vários aspectos aqui que a gente pode aprofundar, né? A gente mostra a teoria aqui, mas a prática não é simples, justamente pela questão de budget. As áreas ainda, as empresas, as metas são por venda de produto, né, para você alcançar produto. Então você imagina, eu vou desenvolver um novo produto, mas eu tenho que criar uma estrutura de dados para colocar nessas, para disponibilizar para as outras áreas, né? Isso aí vai me levar tempo, vai consumir recurso. Eu não queria fazer isso agora, né? Então precisa ter ali um alinhamento muito forte dentro da empresa, né? Quando a gente fala do viés algorítmico, é aquela questão, né, do dado em si. Essa aí a gente pode aprofundar em determinado momento. Do dado está viciado, né? A governança tem que estar preparada para isso, né? Os dados que estão sendo utilizados, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise de crédito e aquela análise de crédito tá usando ali uma tabela de CEP. E aquela tabela de CEP ali tem restrições, porque há algum tempo os contratos que vinham daquele CEP não tinham um bom resultado. Então a gente vai negar o crédito para quem tem aquele CEP. Precisa ser verificado se essa realidade não mudou.
né? Então você vai fazer ali um sistema para reconhecimento facial, você treina esse sistema com faces da raça da cor branca. Isso daí a gente precisa também ter aí uma governança em cima disso, tá bom? Então aqui já é o viés que a gente tem que atentar para modelos de IA, né? Tudo isso que a gente falou vai afetar o resultado de IA, tá bom? A gente passou alguma coisa assim para evidenciar essa questão do viés algoritmo, que ainda tem muito, tá bom? E o fim da caixa preta, a gente não pode pegar um resultado e tomar aquilo como verdade, né? A inteligência artificial, ela tem que ser o nosso braço e não a nossa inteligência. A gente não pode perder a capacidade de fazer análise, de interpretar o resultado, né? A gente estuda muito no nosso grupo aqui e acomete muitos erros ainda, né? Por que comete erro? Porque os dados ainda são ruins, né? É, é, então, a gente tem que entender como ela está funcionando e a gente tem que auditar para torná-la confiável, tá bom? Podemos ir para a próxima, Valmir? Então, é, é, a governança, né? A gente não pode falar que a governança hoje é algo de TI. As empresas, muitas delas estão trabalhando no, com comunidades. Então, dentro de uma comunidade, para desenvolver uma determinada aplicação, você tem lá alguém de TI, você tem alguém de negócio, você tem alguém que é especialista em projetos, você tem alguém ali especialista em algum assunto em particular que aquele projeto dependa, e você tem ali que ter pessoas que conheçam governança de dados, que façam o cadastro dos seus dados no catálogo, que obedeçam ali a arquitetura de source, sort, spec, né? Que saibam ver o catálogo de dados da empresa, né? E saber de onde que ele pega o dado correto. Então, eu quero pegar um saldo de conta corrente. Eu vou pegar isso no sistema de financiamento, que ele puxou esse dado para fazer um cálculo ali, para dar liberar um financiamento. Não, você tem que pegar esse dado na origem e não pegar o dado de uma área que está reutilizando. Então, assim, são conceitos que a empresa inteira precisa ter, tá bom? Gestão contínua do ciclo de vida. Então, o dado tem que ter aquela rastreabilidade desde a origem até onde que ele vai ali. Ah, eu tenho um cliente identificado como cliente VIP. Mas o que que é um cliente VIP? É um cliente que tem determinado saldo. Esse saldo foi a partir de determinados negócios que ele tem extraídos nos últimos 6 meses, por exemplo. Então, você não pode pegar um dado sem entender a natureza, as evoluções, né? Como ele a rastreabilidade do início até ali, tá bom? E tudo tem que ter uma auditoria e revisão humana, tá bom? Pessoal, acho que nós estamos chegando no final aqui até do tempo. É, qual que foi a ideia? A gente pode aprofundar, depois a gente vai ver que temas, né? Eu acho muito importante conhecer hoje do que a gente ficou aqui, aquela arquitetura source, sort, spec, e como as áreas estão se organizando para cada área para ter uma governança federada dos dados, tá bom? Governança é diferente de burocracia, tem que mudar isso. Era uma visão, porque antigamente as equipes de governança eram centralizadas, burocráticas, não entendiam do negócio, demoravam muito, né, para conseguir definir as regras. A responsabilidade hoje é compartilhada, né? Então, tecnologia está junto do jurídico, do negócio, está todo mundo junto para conseguir dar uma resposta mais ágil e com maior qualidade, e tudo isso aqui vai se transformar em vantagem competitiva, tá bom?
a gente fica por aqui. Acho que no próximo slide a gente tem algumas referências que abordam algumas coisas que eu falei aqui e a gente pode aprofundar, tá bom? Muito bom, Márcio, muito interessante, hein? Show de bola. Uma aula aqui, mas assim, muito claro e muito. Sim, para quem não conhece, entender um pouco o universo de dados, que é o que você falou no começo, é um universo, né? É uma coisa que está chegando nas empresas, as pessoas estão começando a se conscientizar, então acho que é interessante porque a gente vai se aprofundar, então, já que a gente é um grupo de IA, a gente também tem que entender do dado, então Sim. muito interessante. Vou passar a bola aqui para o Edson, que já estava com a mão aqui levantada, nós temos 5 minutos, então vai lá, Edson, manda a bala. 30 segundos só. É só agradecer o Márcio por mostrar que a gente é tão ignorante que a gente não sabe nada de dados. Obrigado, Márcio. É mais um dado. É mais um dado. Importante. Mais um dado levantamos, que a gente não sabe de dado. E é muito importante para entender de IA, para poder fazer o processo da IA, cara. Sem isso, não tem processo de IA. Gente, Vai dar certo. essa questão de dados, eu ia trazer um slide aqui, eu dei um curso sobre isso há 15, 20 anos, tá bom? E algumas coisas que a gente colocava ali, elas se mantêm até hoje, né? Se mantêm até hoje. Então, a gente começava assim com o presidente da firma falando assim: quantos clientes nós temos, né? Aí eu falava 10 Depende. mil, outro 12 mil, outro 6 mil, e outro falava 5.500, né? Então, Depende. né? Então a pessoa da área comercial, às vezes ele pensa no cliente potencial dele, o cara do financeiro no cliente ativo que não tem mais de 6 meses de atraso, o outro pede uma média dos últimos meses. Mas o que precisa fazer? A gente não falou assim a fundo, tudo precisa estar conceituado, né? Então, o dado precisa. A gente tem muita coisa. Por exemplo, falar de indicadores. Se a pessoa não conhece o dado da empresa e não tem uma, uma, É. uma linguagem única, como que você vai criar um indicador? Se a empresa não sabe o que é o número de clientes, né? Hoje a gente tem uma estrutura de dados mais complexa ainda, porque, por exemplo, todo mundo foi para o mundo digital. Então, um banco, por exemplo, você tem ali internautas que entram e se relacionam ali sem ser cliente, né? Como que você cadastra isso? Ele não é cliente. Então tem um conceito de pessoa, né? Tem pessoa que são clientes ou não, tem papéis. O que é uma transação, né? Então o data mesh, além dele colocar a responsabilidade daquela forma que eu passei ali, né? Ele traz esse conceito que a gente precisa ter ali as definições, a taxonomia, né? É, dos campos e por aí vai. Então tem bastante assunto que a gente pode aprofundar, mas com certeza, por exemplo, um trabalho de um cientista de dados, né? Ele só consegue ter um resultado se tem um engenheiro de dados por trás que conseguiu entender tudo isso e dar para ele a matéria-prima do trabalho dele, né? Então, a empresa que eu trabalhava lá tinha. Todo mundo queria ser cientista de dados porque é uma profissão que tem aí um apelo, né? Um glamour, né? Por aí vai. Mas a gente precisava mais de engenheiro de dados, inclusive na média que a gente via, o engenheiro de dados era melhor remunerado na época do que o cientista de dados. Por quê? Sem ele a gente não tinha a matéria-prima para estar trabalhando, tá bom? Então, Bom, acho que o pessoal, Valmir espero também que tem vocês tenham comentário. gostado. Peraí, Procurei. mas peraí, que o Valmir está com a mãozinha levantada Opa, lá. ô Vai lá, Valmir. Valmir. Perdão, o Valmir já está com a mãozinha aqui há uns minutos. Vamos lá Pois que vai é, acabar, vai acabar. pois é, vai acabar. Ainda não abriu aqui o reloginho. Bom, parabéns, Márcio. É sempre bom ouvir e aprender um pouco, né? Porque é um tema que todo mundo, nós aqui no grupo de inteligência artificial, estamos falando há muito tempo e está sendo recorrente esse problema de dados nesse mundo da IA. Mas a minha pergunta, isso aqui só foi uma reflexão, mas a minha pergunta é assim: empresas novas terão uma vantagem muito maior em relação a essas
outras empresas, as empresas mais antigas que eu quero dizer, porque elas já vão nascer nesse conceito que você acabou de apresentar, certo? De o conceito do SOR, SOT e SPEC, né? Porque antes era realmente nichos, né? Eram departamentos, tinha lá datilografia, depois micro, né? Tudo silos, né? E hoje já não é mais isso, pelo que você colocou, né? Como é que você vê esse futuro? E imagine a nossa entidade, né? A Sucesso, ela nascendo como está nascendo, se ela não consegue ser, ela precisaria passar por essa reestruturação? Então, Valmir, se ela nascesse, hoje quem nasce hoje já nasce no mundo digital, com algumas facilidades, tecnologias, né, o dado descentralizado, então tem essa facilidade. Mas se não estruturar essa da forma como a gente colocou lá, vai ter o mesmo problema. E as empresas antigas, os grandes bancos, já passaram muito do seu legado, né, sistemas antigos, diminuíram bastante, modernizaram os sistemas para gerar os dados da forma que a gente está colocando, né? Olha, é, eu tinha um menino na minha equipe que foi ajudar uma empresa nova, né, no caso ali estava numa essas empresas é, ultramodernas, fazendo sistemas nessas incubadoras, né, de empresas. Ele foi ver o modelo de dados, né? O cara não sabia, o analista não sabia escrever que aquilo era um cliente, né? Assim, ele criava um dado XPTO, né? Então o rapaz que trabalhava comigo, foi lá estruturar o dado. O que que é XPTO? Ah, XPTO é o cara que vem aqui e compra. Meu, dá um nome, né? É o cliente, ele é o seu cliente. Por incrível que pareça, então, sistema moderno, tecnologias modernas, numa incubadora, startup, essa coisa toda, estava nesse nível. Ele só vai conseguir crescer até um determinado momento e ele vai ter que ser totalmente estruturado, né? Então, se o pessoal quer, o que eu vejo? Quer lançar uma ideia, quer aprovar aquela ideia rapidamente para vender aquilo lá, mas depois vai ter que reestruturar toda a solução, porque não vai conseguir cruzar com nada. Beleza, obrigado. Muito bom, obrigado, Valmir. Bom, Márcio, a gente já vai, como a gente tem o compromisso de respeitar a hora, né, Valmir? Às 18 horas a gente tem o compromisso Isso aqui de dar mesmo. um encerramento, mas eu só queria um último, acho que última, é, assim, consolidando um pouquinho o que o Márcio falou, acho que, Márcio, a mensagem importante é as pessoas continuam sendo importantes no processo, né, porque no final quem vai gerenciar os dados, quem vai ver se aquilo tem sentido ou não são as pessoas. Eu acho que você tocou muito bem quando disse que tem que capacitar isso de alguma forma, não sei se de forma puramente teórica, mas praticamente para que isso seja algo comum nas empresas, porque eu acho que a IA vai transformar justamente que muitas pessoas que não são programadores, não são pessoas técnicas, vão ter acesso a fazer programas, sistemas, porque elas conhecem o negócio. O que você falou, tem que conhecer o negócio, né? Às vezes o cara de TI não conhece o negócio, vai programar, então eu acho que essa democratização traz vantagem, mas também traz desvantagem. Então tem que estar organizado, tem que ter a governança. Acho que voltamos ao primeiro slide lá que você mostrou, a governança, tem que ter a governança. Então, obrigado novamente. Eu vou deixar o Jefferson, vai a última para encerrar, para a gente não estourar muito tempo. Vai lá. Jefferson? Opa, estava falando mudo. Não, parabéns aí pela apresentação, muito boa, bem pertinente, ainda mais falando de IA, né? A base da IA são os dados. Se eles forem falhos, a IA vai alucinar ainda mais. Então, muito boa informação. E as empresas têm que evoluir, assim como os cientistas de dados, né? Hoje, como você falou, Varalho, hoje é muito fácil você utilizar a IA para trazer informação. Hoje está tudo ligado, os silos de dados estão interligados e ligados na IA. E muitos clientes estão pedindo isso hoje, né, essa informação. Por quê? O próprio gestor, o próprio CEO, CIO, eles conseguem, através de um prompt de IA generativa, falar em linguagem natural,
e perguntar o que ele quer e receber a resposta ali na hora, né? E começar a casar essas informações de forma muito rápida. É isso aí. Só que essa informação não está consolidada, a resposta vai vir louca, né, Márcio? Aí vem Sim. uma resposta qualquer, Exatamente. e o cara vai achando, não, mas a IA que respondeu. É. Não, mas o que você deu para a IA para responder? Né, aí voltamos aqui uma discussão que deve acontecer. Quem que é o responsável? É o que o Márcio falou, data owner, ou quem que é o responsável por ter feito a pergunta para a IA, né? A IA quem tem responsabilidade, é o usuário, quem que é, no fundo, é o dono da coisa, né? Então, acho que tem mais coisa aí. Não sei, acho que o Márcio vai ter, acho que a próxima semana também, Romildo. Não sei como é que está a agenda aí, acho que o assunto promete mais discussão, então não sei se já temos uma previsão para o Márcio seguir, talvez estendendo um pouquinho mais na próxima semana. O Márcio vai seguir, mas eu não sei se ele consegue na semana que vem. Ah, tá bom. Então a gente vai comunicar aí. A gente está com um planejamento de começar a comunicar uma agenda para que vocês saibam exatamente o que vai ter a cada terça-feira. Então a gente espera implementar isso já para poder o pessoal ter essa previsibilidade do que vai entrar de temas e coisas interessantes. E se querem trazer alguma situação real, a gente, puxa, vai discutir com muito prazer. Eu só queria agradecer, Valmir, pela oportunidade de estar apresentando hoje o Terça com Sucesso. Agradecer a participação de todos aqui, Márcio, excelente novamente, cara, é só sempre muito aprendizado. E próxima terça-feira estamos aí. Valmir, obrigado novamente. Então, e nos vemos aqui próxima semana. Um abraço a todos e nos vemos próxima terça-feira. Um abraço a todos. Semana, obrigado pela apresentação. Até a próxima terça. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.